queridos, graça e paz. Hoje nós vamos falar do tema Fazendo a Diferença, baseado no texto de 2 Crônicas, capítulo 33 até o capítulo 36. Nesse período nós temos pelo menos 6 reis maus, e vão se destacar alguns, como Manassés, que é o pior deles, Jeoaquim, que resistiu o profeta Jeremias, e temos também Zedequias, que apesar das instruções proféticas para se render ao rei da Babilônia, ele vai fazer uma rebelião trazendo a destruição de Jerusalém. Temporariamente nós vamos ver a queda do reinado de Davi e a nação de Israel vai ser levada cativa para a Babilônia, vai chegar lá na época do profeta Daniel. Agora, o que eu gosto de destacar daqui é que mesmo nesse período ruim, conturbado, mau, período de trevas, no meio da nação de Israel, nós vamos ver que Deus vai levantar um homem, um rei chamado Josias. Josias vai ficar conhecido porque ele buscou ao Senhor e ele se voltou para a palavra de Deus. Ele buscou gerar uma espécie de avivamento no meio de Israel. Apesar dele não ter conseguido, por causa da dureza de coração das pessoas e de uma cultura que já estava estabelecida, isso nos ensina uma lição muito importante, a lição de fazer a diferença onde quer que nós estejamos. A igreja é chamada para isso, para brilhar a luz de Cristo no meio das trevas. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, especialmente quando eu estou ensinando sobre história da igreja, né? Existem 3 tipos de pessoas em toda a história da humanidade. Aqueles que criam os problemas, aqueles que falam dos problemas e aqueles que vão resolver os problemas, ou os solucionadores de problemas. E nós temos que decidir de qual grupo nós iremos fazer parte. Eu creio que o Senhor chama a mim e a você, a palavra nos mostra isso, a fazer a diferença. Nós somos chamados a ser um solucionador de problemas. É nessa posição que a palavra nos convoca a estar, a trazer luz no meio de uma geração de trevas, a fazer a diferença, a tocar a sociedade. E sabe, isso nos mostra um detalhe a mais na vida de Josias. Ele procurou fazer a diferença mesmo não vendo o fruto do seu trabalho no meio da sua geração. E assim nós temos muitos homens e mulheres de Deus que semearam a própria vida e não viram todo o resultado daquilo que eles plantaram. É o caso, por exemplo, do irmão Reagan, que fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema lá nos Estados Unidos, e ele não viu todo o resultado e toda a potência que veio a acontecer com o Rema futuramente. Quem viu isso foi o seu filho e o seu neto. E vou puxar um pouquinho mais atrás. O irmão Reagan, no seu livro Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, ele fala a respeito de um adolescente, que ele só ficou sabendo dele muito tempo depois. Lá próximo dos anos 1900, quando estava iniciando o avivamento nos Estados Unidos, esse adolescente, ele ora sobre um lugar que pertencia aos seus pais e ele diz, desse lugar vai sair uma obra que vai tocar todo mundo. Pois muito bem, esse jovem, ele faleceu, né, de morte natural, mas ele não viu isso acontecendo. Muitos anos depois, o irmão Reagan veio a comprar aquele lugar e lá funciona o campus do Rema até os dias de hoje. Então nós somos chamados a fazer a diferença no meio da nossa geração, a semear a nossa própria vida, mesmo no meio de um período de trevas, sabendo que posteriormente o Senhor vai fazer aquilo que ele planejou fazer através da minha e da sua vida. Então que nós possamos nos levantar nesse tempo para fazer a diferença. Amém? Que você seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus.